Olá, minha gente, chegando, tudo bem? Oi, professora, boa noite. Já estão por aí? Bom, já estamos chegando. Show! Conseguiram ver já se eu compartilhei a tela? Sim, Sim, Que bom! E aí, gente, como vocês estão nesse carnaval que não é carnaval, hein? Para vocês é feriado ou não? para mim não, professora, eu trabalhei. Trabalhou normal, né? Normal. Eu só aqui na fábrica que eu trabalhei, no legislativo nós tivemos, como já havia feito toda a programação, já havia compensação de horas, né? Então nós não trabalhamos. Mas, né, é estranho isso, né? Aliás, eu estava conversando com meu marido sobre isso, né? Que nós já vamos para um ano essa questão da pandemia e não vejo. E às vezes a minha esperança é a vacina, mas ao mesmo tempo eu já fico pensando assim se vai dar tempo de todo mundo estar sendo vacinados. Eu pensei que no próximo semestre, né? Pelo menos nós já pudéssemos estar sendo vacinados, mas eu, pelo visto, acho que não vai ser possível, não, viu, gente? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O nosso horário de aula são às 8h50, não é isso? Às 20h50. sim. Ah, então tá. Então, tô vendo se o pessoal não tá entrando. Deixa eu só. É porque geralmente ainda tá comendo, porque eu mesmo tô comendo aqui. Eu digo para você, eu estava antes, né, com uma reunião com a coordenadora, porque eu não tenho aula no primeiro módulo, só tenho com vocês agora, né? E como eu estava em reunião, eu também hoje, eu falei assim, ai, caramba, eu vou me atrasar. Mas deu tudo certo. Mas eu falei assim: deixa eu continuar com o conteúdo que nós temos, né? Que já está no portal e tudo mais, apenas para que vocês possam ter uma noção do que. Deixa eu ver o que está falando aqui. Oi, Jéssica, boa noite, tudo bom? Gabriela também, boa noite, Gabriela. Embora eu já tenha visto vocês por aqui, Luana, Gabriela, Sueli, mas eu não vi ainda. Ah, esse aqui, melhor abrir mais para que eu possa ver mais pessoas. Aí tem a Jéssica, a Renata está entrando, show, né? O pessoal já está entrando, mas é verdade, viu, Luana? O pessoal aguarda esse tempo. É que, na verdade, é bom eu saber, fechar, embora faz parte, tudo, já tenho visto na programação, eu tenho o calendário, mas, assim, às vezes algum professor demora um pouco para sair, e com isso, consequentemente, atrapalha também o horário do intervalo de vocês. Peço desculpa também, porque a minha cachorrinha hoje está, assim, revoltadíssima, porque eu fiquei esse tempo todo com ela e agora ela quer que eu fique com ela novamente. Então, ela está aqui uivando tudo. Caso vocês escutem, por favor, desconsiderem, tá bom, gente? Não sei se você já... Ela quer dar aula também. Ela quer dar... Ela está danadinha, ela está com 7 meses, ela ainda é um filhote, né? E ela, assim, meu marido estava com ela até agora, só que ele faz parte da comissão de fiscalização da Covid, então ele teve que sair para poder fiscalizar, né, os estabelecimentos se vão fechar realmente 10 horas e aquelas coisas mais, né? Pelo menos para fazer um controle. E aí agora ela ficou, né, assim, chateadíssima, porque ela está sozinha, né? Mas o que que a gente não faz por esses bichinhos, né, gente? Não sei se vocês são assim que nem eu, né? Boa noite, Renata, tudo bem, querida? A Martinha também já tá, né, Marta? Renata, Gabriela, Luana. Então vamos lá, né, minha gente? Não sei se vocês se lembram qual foi o slides que eu parei. Eu ainda lembro assim, caramba, já estou acabando a aula e eu sequer continuei, né, a sair dos slides, mas pelo que eu
que eu me lembrei, e até porque eu tinha marcado, eu consegui falar para vocês qual é que é a diferença entre governo e Estado, e eu acho que isso é um ponto muito importante que vocês precisam estar fixado na cabeça de vocês, porque a questão do Estado ela é ampla, ela faz parte da nossa ela não tem interferências com as questões governamentais. A questão governamental tem a ver com plano de governo, tem a ver com a legislatura em que ela está fazendo parte, ou seja, tem que haver a questão política no momento, de acordo com as suas ideias, de acordo com aquilo que eles acreditam. Então, isso é governo. Estado é amplo, o Estado entra e sai governo e ele permanece, tá bom? Oi, Igor, tudo bom, querido? Olá, professora, boa noite. Silvana também, né? À medida que vocês vão entrando aí, sejam muito bem-vindos. Então, para recapitulando um pouco o que eu falei, então é isso. Então, vocês precisam ter muito bem na cabeça de vocês isso separado, a diferença entre governo e Estado. O Estado é permanente, governo não, o governo entra e sai. Geralmente é de 4 em 4 anos. Então, isso é a questão governamental que tem uma interferência política. Estado não. Estado ele pode, né? Ele interfere sim no direito público, bem como no direito privado, tá? Mas e ele é mais amplo e ele nós já falamos aqui quais são os elementos do Estado, né? Eu acredito que foi nesse slide que nós paramos, né? E que então eu falei que a questão é o povo, né? Os elementos do Estado, quem é? Eu sou o povo, é que faz parte que estão dentro da nação. E não é só essa questão, acredito que vocês, na aula de geografia, aprenderam sobre o mapa político, não é isso? Não sei se vocês lembram disso, que dividindo o nosso Brasil em estados, né? Então, mais como nós falamos aqui, nós falamos sobre esse grande ator social, que é o Estado como nação, tá? E nós temos o nosso mapa político, que são os estados da federação, tá? Da região sul, sudeste, centro-oeste, norte, nordeste, tá bom? Nós temos esses estados. Mas nesse ator social, a nomenclatura que nós falamos é isso. Então, qual é o componente humano? O povo é o componente humano dessa nação, desse nosso Brasil, tá? Território é sua base física, né? A questão territorial do nosso país continente, que né, no caso do nosso Brasil, aí nós temos aqui o nosso estado, o território do estado de São Paulo, e nós temos o quê? O território, né, do município de Bertioga. Então, as nossas divisões. E temos o governo soberano, é o elemento condutor do Estado. Aqui vocês estão vendo que já aparece a palavra governo, e que no momento ele é governado por meio de uma eleição direta, que é a questão que nós escolhemos quem irá nos representar. Então, por isso que é governo soberano, baseados nos princípios democráticos e obedecendo o que menciona a Constituição Federal, tá bom? Então, é o elemento condutor do Estado, que detém e exerce o poder absoluto de autodeterminação e auto-organização emanada do povo, né? Então, por meio do quê? Das legislações pertinentes que vão conduzir como deve ser governado esse Estado. Então, nós temos as legislações, as leis, elas servem para isso, elas servem para dar direcionamento, né? E até para que em nenhum momento possa estar infringindo o que determina a legislação. Um governo realmente democrático, ele obedece principalmente às leis vigentes, às leis que encontram-se em vigor, né, que vão fazer o quê? Que vão estar dando as diretrizes de como o país deve ser direcionado. Isso acontece em países democráticos, tá bom? Em países já autoritários, é o governo por si só, né? Então, nós já conseguimos, por meio de, né,
de legislações a possibilidade, né, um direito que nós temos de escolher as pessoas que irão nos representar. Tá bom? Então, como eu já falei dos elementos do Estado, então, é o quê? A questão dos poderes do Estado. O que são esses poderes? Esses poderes ainda são aqueles trazidos pelo pensamento de Montesquieu, não é? Lembram lá na aula de filosofia, ou então na aula de história, no ensino médio ainda, quando ele nos diz, né, só o poder freia o poder. Montesquieu nos traz essa ideia, né, principalmente trazendo o quê? Trazendo para a nossa realidade a questão da divisão dos poderes, que é o do legislativo, executivo e judiciário. É interessante vocês, por quê, né? Porque nós estávamos, e tem alguns livros interessantes que vocês devem ler sobre essa questão de poder, sobre essa questão do exercício do poder, principalmente o poder emanado nas questões políticas, né? Um clássico livro, não sei se vocês já ouviram falar, e com certeza que sim, é o livro de Maquiavel, né? O Príncipe. É um clássico da literatura que eu acredito que vocês devam ler, porque até depois vocês, no curso de administração, no curso de contabilidade, vocês vão ver essa questão da questão de liderança, né? Mas que tipo de liderança? Coercitiva, liberal, né? Vocês podem estar lendo com esse tipo de visão, que eu acredito que vai contribuir bastante para a formação de vocês, tá bom? Então, não esqueçam, dica de livro, Príncipe de Maquiavel, um clássico da literatura, que vai servir de apoio para que vocês possam estar continuando na vida acadêmica de vocês, tá bom? Deve fazer parte da biblioteca. Bom, e aí, como eu estava falando, né, partindo do princípio de Montesquieu, que só o poder freia o poder, ele nos traz o quê? Essa divisão de poderes legislativo, executivo e judiciário. Né? Então, o executivo que tem a função de aplicar a lei, o legislativo de elaborar, né, e fiscalizar, e o judiciário com poder de coerção, né, de punição, com poder em estar, né, vendo se não existe nenhum tipo de abuso de poder, né? Então, por isso, esses três poderes, eles são independentes e harmônicos, ou seja, cada um, né, vamos dizer assim, cada um no seu quadrado, cada um com as suas competências, são independentes, mas eles têm que ter o quê? Harmonia, né? Para quê? Para que as coisas possam realmente acontecer. Eles têm que ser harmônicos entre si, com suas funções reciprocamente indelegáveis. Cada um tem que fazer a sua função. Tá bom? Por quê? Porque senão isso existe o quê? Um desequilíbrio. E também fere os princípios da Constituição Federal, principalmente o que menciona o artigo 2º, né? O seu artigo 2º. A cada um deles corresponde uma função que lhe é atribuída com precipuidade, ou seja, cabem a eles, né, a questão de estar exercendo. Ninguém pode interferir em um ou outro. Algumas legislações, principalmente agora que o pessoal de contabilidade, principalmente que haverá custos, né? Não poderá, o legislativo não podem estar elaborando, não pode estar fazendo, tá bom? Cabe a eles apenas aprovação. Então, toda a legislação que vai demandar algum custo, até na questão de pagamento de funcionários e tudo mais, de alguma atribuição, de que isso vai fazer com que aumente a despesa, e tem que passar pelo crivo do legislativo, tá bom? Tem que passar pelo crivo do legislativo, mas quem manda a lei para ser aprovada, ou seja, um projeto de lei, é o executivo, tá bom? E aí depois cabe ao judiciário se ela é constitucional ou não, se ela fere algum princípio. E isso acontece com uma certa... que é algo comum, tá bom? Então, aqui nós temos as suas funções específicas dos poderes. O legislativo, como eu falei,
ele elabora as leis, é uma função de norma, uma função normativa. Já o executivo, a conversão da lei em ato individual e concreto, ou seja, realizar, aplicar a lei, porque é uma função administrativa, uma função de execução. Já o judiciário é a aplicação coativa da lei aos litigantes, ou seja, sua função judicial, se está fazendo ou não, se está aplicando ou não, se a lei de estar o quê? De estar punindo ou estar, então, cobrando que a lei seja aplicada, tá bom? Então, essas são as funções dos poderes, e que são as funções existentes nos poderes em sociedades democráticas, tá? Bom, a organização do Estado, a nossa federação, é formada unicamente pelas seguintes entidades. A União é o quê? É a República Federativa do Brasil. Se um dia perguntar qual é o país que você mora, geralmente nós falamos assim, Brasil, né? Só que, aliás, quando eu prestei concurso público, essa foi uma pergunta que caiu, eu achei muito interessante, porque conforme você pega, assim, que país você mora? Brasil? Aí, República Federativa do Brasil, União das Federações do Brasil, né? Tem aquelas pegadinhas. Por isso que eu não me esqueço dessa questão, quando eu prestei concurso. E perguntaram, né, sobre isso, e qual que é o nome do nosso país? É a República Federativa do Brasil. Então, por quê? Que faz parte, essa é a nossa união, né? É assim como nós, que é representado. Nós temos os estados, que aqui, não sei se vocês lembram, vamos voltar um pouquinho da aula de geografia, né, minha gente? Lá no ensino médio, vocês lembram? Vocês chegaram a fazer aquele mapa político, né? Que não sei se na época de vocês, mas na minha época, nós pegávamos um papel vegetal, nós tínhamos, era pedido no nosso material escolar um atlas, né? Não sei se a maioria de vocês tem isso. A tia depois explica, ou então vocês vão lá no Google, tá bom? E aí vocês vejam, né? Nós tínhamos um atlas, e aí nós tínhamos esse atlas, ele nos trazia os mapas, o mapa mundi, o mapa político do Brasil, o mapa da região sudeste, o mapa da região centro-oeste e tudo mais, nas aulas de geografia. Alguém de vocês tiveram isso? Não? Nossa, professora, muitos anos atrás. Eu lembro que eu fiz isso com papel manteiga, não é? É manteiga, né? Então, tudo isso que eu estou falando, vocês sabem de cor e sorteado, não é verdade? A questão dos estados, né? Que vocês fizeram, por quê? Né? Porque vocês realmente aprenderam. E a questão dos municípios. Hoje, o nosso município é um dos municípios mais recentes, né? Foi instituído de acordo com o que a Constituição Federal, na época de 1988, nos trouxe essa possibilidade de estar formando os municípios, e com isso nós tivemos um plebiscito, ou seja, o plebiscito é uma forma de manifestação popular que nos deu a possibilidade da criação do município de Bertioga. Hoje, nosso município tem 29 anos, não é isso? Ou 30 anos? Acho que é 30. Possui 30 anos, ou vai fazer 30 agora, uma coisa assim. Então, é um município novo, recente, né? E ele veio trazendo uma dessas novidades, isso. Entretanto, né, nós hoje já não tem mais essa possibilidade, tirou-se da Constituição Federal isso, por quê? Porque estava sendo economicamente inviável para a União, para a nossa federação, porque todos os municípios recebem uma verba, né, do Fundo de Participação dos Municípios, porque, né, e muitos desses municípios recém-criados não tinham receita própria, não eram capazes de estar sobrevivendo de acordo com a sua arrecadação, de acordo com a receita corrente líquida. A receita corrente líquida significa tudo aquilo e que é pago, né, e que entra, né, nos cofres públicos,
né? E que é por meio de quê? De pagamento dos nossos impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então, o que acontecia? Eles viviam desses repasses da União, né? Desses repasses, eles vivem desses repasses da União. O que não acontece com o nosso município. O nosso município, ele tem condições de se manter. Claro que existem muitas parcerias com o Estado, né? Com a União, de acordo com alguns convênios que realizamos para poder estar realizando algumas obras dentro da municipalidade, né? E, então, vem verba federal e que nós temos que estar aplicando em determinada área para a qual essa verba foi destinada, tá bom? Então, nós temos isso, nós temos essa divisão, União, Estados e municípios, ok? Até então, antes da emancipação política administrativa do município de Bertioga, nós éramos um distrito que pertencia ao município de Santos, a cidade de Santos, ok? E até hoje nós temos aqui a Santos ainda entrou na justiça e conseguiu ficar com essa área continental, que é a área do Caruaru, né? Que pertence à cidade de Santos ainda. E não vai, a gente vai continuar sendo assim, porque eu acredito que não tem mais momento político e nem interesse em estarmos questionando e brigando pelo distrito, né, que agora Caruaru é um distrito de Santos, tá bom? Ok? Por que eu gosto de estar falando isso? Porque muitos de vocês, embora a maioria de vocês já conheça essa história de cor e salteada, ainda existe, até porque muitas pessoas vieram recentemente para o município de Bertioga, até porque no momento da emancipação nós tínhamos 5.000 habitantes, hoje nós já temos mais de 55.000 habitantes, quase 60, segundo o último IBGE, né? Então, houve o quê? Um aumento assustador, e isso é importante nós falarmos também, essa densidade demográfica, porque isso causa impactos imensos na questão da administração pública, né? Se nós considerarmos, principalmente a nossa lei orgânica, as leis principais que norteiam a nossa municipalidade, né? Se nós considerarmos isso, nós vamos ver assim que, principalmente essa questão da densidade demográfica, nós tínhamos um planejamento, até um plano diretor, que ainda está em discussão, está tendo as audiências públicas, né, aquelas coisas todas, de um planejamento de uma cidade que iria crescer, por mais que crescesse muito, seria o quê? 20, 30 mil habitantes, mas nós já estamos chegando a 60 mil habitantes. Qual é o impacto disso dentro do município? O impacto nós temos creches suficientes para todos, nós temos educação básica para todos, nós temos saneamento básico para todos, nós temos o quê? Leitos de hospitais suficientes, nós temos casas suficientes para essas pessoas. Olha só, tudo que engloba principalmente esse aspecto de densidade demográfica, né? Outro fator interessante é que eu vi uma reportagem há uns anos atrás, que Bertioga é o município do estado de São Paulo que mais cresce, né? E isso me chamou muita atenção. E eu trago para vocês essa discussão. Crescimento significa desenvolvimento? Né? Ela mais cresce, mas ela se desenvolve. Então, esses dois conceitos são importantes, nós, como administradores, né, estarmos pensando. O que vocês acham? O que vocês pensam? Isso é bom ou é ruim? O crescimento fez com que o município, que Bertioga se desenvolvesse? Né? Então, assim, crescimento é igual a desenvolvimento? O que vocês acham? Hein? Professora, mas esse crescimento que a senhora fala, ele é demográfico, econômico? Demográfico. Então, entendi. Demográfico. O que eu quero dizer é o seguinte, nós tínhamos, quando nós
fizemos a emancipação política administrativa, né, Bertioga tinha 5 mil habitantes. O último censo que nós tivemos, Bertioga tem 55 mil, tem 55 mil habitantes, ou mais, né? Segundo nós, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Devido à pandemia, muitos mudaram de lá para cá. Essa é uma realidade, né? A Silvana nos trouxe uma outra situação que eu acredito que nós podemos estar debatendo também, tá? Sobre a questão da Riviera, que também mudou devido à pandemia, as pessoas estão mudando para cá. Antes tinha o quê? A sua segunda residência. Hoje, elas estão morando, né? Vieram para cá e falaram assim, bom, e começaram. Eu conheço muita gente que não foi estudar na Riviera, mas principalmente nesses condomínios. Tem alguém com o som aberto. Aí o que... Professora, Oi? é a Jéssica. mas Tem também aqui, que nem agora, que está chegando o pessoal, está entregando as obras, né, da CDHU, se eu não me engano, que são para moradores daqui e moradores de outras regiões que estão vindo para cá. Nesse sentido, a administração pública em si, ela também vê isso, professora? Por exemplo, se há capacidade de colocar mais pessoas morando em Bertioga, Você se falou... tem mais creche, se não tem? Quando vamos fazer hoje, principalmente dos planos habitacionais que falam essa Minha Casa Minha Vida, toda vez que nós temos que fazer algum, e que tem o financiamento por esses programas de habitação, eles têm que ser responsáveis pela infraestrutura ao redor. Nós temos aqui um exemplo, aqui acho que na rua Benevenuto Madureira, junto com o Maitinga, né? Foi feito um prédio financiado pela Minha Casa Minha Vida, e eles tiveram que estar asfaltando, né, o seu metro, onde ele está, né, localizado, mas as ruas de acesso. Então, nós temos ruas aqui no Rio da Praia que são metade asfaltadas devido a esses projetos, né, que foram licenciados e que puderam ser construídos. Esse, principalmente, que você mencionou, ele assim, acho que me chamou muita atenção, porque acho que ele fica ali localizado perto da Vista Linda, não é? Por ali, e que eles deram o quê? Não é? Acho que é ali. Me chamou muita atenção porque a capacidade das pessoas de moradia que vão estar naqueles conjuntos são de 5 mil pessoas. Quando falou 5 mil pessoas, eu falei assim, era a quantidade de pessoas existentes no município de Bertioga, quando emancipou. E que vão estar morando apenas naquele conjunto habitacional. Aquilo vai fazer assim, gente, né? Olha o impacto que isso vai ocasionar. Né? Só que ali já tem o quê? As escolas ali mais presentes, né? Então, isso tem que ser realmente pensado num programa, numa cidade que existe planejamento. Né? Essa área habitacional, lá existe um cadastro em 2009. Então, o primeiro cadastro analisado são as pessoas em 2009. E de lá para cá foi onde foi aumentando as escolas e as creches no seu entorno, né? Eu estou falando porque eu conheço, não tenho procuração não, tá? Não, com certeza. Então, é assim, já existia isso, tanto que não teve novas pessoas, da época ainda da parte de urbanização de favelas que foram, pretendem ser desmanchadas, tá? E, assim, é uma solução? Para mim, eu acho que não, porque é uma aglomeração muito próximo de pessoas, já numa área bem populosa, e aonde, assim, a gente tem muita questão de invasão,
né? Quase impossível de congelar mesmo, né? Então, isso é mais perigoso ainda, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que vão pegar os seus apartamentos e vão vender e vão voltar para a invasão. Isso é fato no nosso município, infelizmente. Então, não seria bom, né, se fosse para uma realidade já, por exemplo, as pessoas foram lá, suas moradias foram congeladas, essas pessoas sairiam das áreas de invasão, iriam para lá e se recuperar a área. Mas, infelizmente, a gente sabe que não é o que acontece normalmente, né? Então, mas é preocupante, sim. Mas, Silvana, sabe, assim, realmente a gente sabe que não é isso é uma realidade, a gente sabe que isso não acontece, mas eu acho também que é algo que está sendo realizado referente à questão da habitação, sabe? Eu vejo até isso como algo assim, poxa, que bom que está acontecendo, porque o que nós vimos aqui, né? Qual que é a realidade, principalmente da questão habitacional do nosso país? Né? Nós não temos uma política realmente séria referente à questão de um programa de habitação. E é muito caro nós adquirirmos uma casa própria, tanto que é sonho do brasileiro, falar assim, qual que é o seu sonho? A primeira coisa que vem é ter uma casa própria, é ter um teto, é ter um lugar para morar. Tanto que eu sempre falo assim, ó, você consegue a sua casa própria como? De duas formas, ou você entra lá nessa questão de crédito habitacional, seja pela CDHU, seja antes pelo antigo, né, qual que era mesmo aquele, né, nós tínhamos, que era também um programa de nós termos o financiamento da casa própria, BNH, né, o antigo BNH, né, que nós tínhamos, que era uma forma das pessoas conseguirem adquirir a sua casa própria, ou então que nem você compra o carnê do baú da felicidade e vai rodar lá o peão, que é o sonho da casa própria, né? O Silvio Santos tem uma visão tão grande assim que até isso ele pega e faz, ele fez, né? Durante muitos anos, né? Assim, vai lá e roda o peão para você ganhar uma casa, né? Por quê? Porque é o sonho do brasileiro ter um teto. Mas isso aconteceu porque nós nunca tivemos políticas públicas realmente sérias nesse contexto, né? Infelizmente, essa questão de aglomerados subnormais, que são chamadas, né, essas localidades de invasão, aconteceu porque, principalmente, as primeiras favelas que surgiram foi por falta de ausência do Estado mesmo, né? Com a abolição da escravatura, né? Com a abolição, o que eles fizeram? Eles jogaram as pessoas, principalmente, né, os negros e tudo mais, os negros, né, para fora de casa. E essas pessoas iam para onde? Não, assim, vocês estão libertos, tá? E aí? Né? O que vai acontecer? Bom, sem a renda, sem um lugar para ficar, sem nada, né? Sem nada, entendeu? E muito pelo contrário, né? O governo indenizou os donos dessas pessoas. Por quê? Porque eles pagou pela liberdade. Pagou pela liberdade, foi indenizado. Então, e assim, em vez de ser o contrário, não é? Vocês estão livres, agora nós vamos dar condições para que vocês possam ter uma vida digna. Não, né? Então, essas pessoas que eram maltratadas, humilhadas, elas iam querer ficar dentro dessas casas? Não, assim, não, agora eu estou livre, eu vou sair, né? E foram, não tinham onde morar, o que aconteceu? Aí foi onde ocuparam os morros, começaram a surgir as favelas e tudo mais, né? Então, porque não ocorreu uma política pública para poder estar dando assistência a essas pessoas. Né? E depois, com isso, a lei do inquilinato foi muito injusta, por isso que depois surgiu a lei, porque até então houve uma especulação imobiliária muito grande, né? Aí houve o aparecimento dos cortiços, as pessoas não tinham onde morar, e as pessoas, os donos, né, dessas casas eram bem assim, né? Tinha uma pessoa que estava morando lá e pagava R$300, chegava outro que oferecia 500, falava assim, você sai, o outro vai entrar. Né? Não tinha uma lei que protegesse a pessoa que estava lá. Porra, assinei um contrato por um ano, durante um ano eu vou pagar 300, e durante um ano eu tenho lugar para ficar.
não existe, hoje funciona mais ou menos assim, como um exemplo. Antes não existia, por isso que surgiu a lei do inquilinato. E aí, o quê? É uma característica, principalmente dos nossos colonizadores, né? O tipo de investimento deles é imóvel, né? O tipo de investimento deles é imóvel, né? Nós não temos os nossos colonizadores e depois, consequentemente, né, os grandes proprietários, essa é uma característica do povo português, que tem essa característica de adquirir bastante imóveis, né? É muito comum você ver isso, né? Principalmente em algumas cidades onde os que têm maiores números de imóveis, são de origem portuguesa, né? E aí, o que aconteceu? Começa, é uma característica deles. Não tem essa característica de investimento em mercados financeiros, em ações, em investir em fábricas, esses outros tipos de produção, né? E com isso fez com que a casa ficasse muito cara, né? A questão do mercado imobiliário ficou muito caro. E nessas regiões onde nós estamos morando, gente, isso é um absurdo, tá? Nossa, assim, diz para mim, né, aqui, quanto, assim, vocês que estão trabalhando, que trabalham no mercado imobiliário, não sei se existe alguém, mas eu sei que tem apartamentos aqui, você não consegue comprar uma casa por menos um apartamento legal, assim, menos de 500 mil reais. Né? Tô mentindo? Não, professora, principalmente na praia. Não é? 500 mil reais, ainda estou falando, principalmente na praia, eu estou sendo... Vocês vão ter muita sorte se você encontrar alguma coisa, né? Perto de casa tem uma que está vendendo por 700 mil. 700 mil. Agora, veja bem, assim, você acha que a população residente realmente no município tem condições de comprar uma casa de 700 mil reais? Um lugar para morar? Não. Né? Por isso que, por exemplo, onde eu moro hoje, é um loteamento irregular, que o proprietário tinha uma grande área, parcelou, várias pessoas compraram chácaras de 1.000 metros, 900 metros quadrados, e é onde eu moro hoje. Não paga IPTU, porque realmente é um loteamento irregular, mas é o que deu para comprar. Mas então, hoje é o que a gente vê muito. Mas não é só, eu não falei no caso só de invasão, mas o caso da necessidade de morar, porque não tem condições de comprar. Não tem condições. Fala assim, só guardar dinheiro. Como você vai no mercado, salário mínimo, não dá para fazer uma compra para uma família de 6 pessoas, por exemplo, que é um normal aí, hoje em dia, né? Ainda tem, que é o que sonha com a casa própria, hoje já se acostumaram com os aluguéis. Então, é o que vai acontecer, conjuntos habitacionais de grande porte mesmo, para poder ter um valor menor de prestação. Desculpa, Silvana. Pode falar, Jéssica, que é isso? Fala, Jéssica. Se os aluguéis já são o olho da cara, imagina uma parcela de uma casa. Você vai alugar um kitnet, hoje em dia você não consegue por menos de 600 reais. Então, né, gente? E você está falando, não é assim lá no centro, você está falando pelos bairros mais distantes do centro. Estava procurando uma casa para minha mãe, achei uma casa linda, 2 quartos, sala, cozinha e uma garagem. Está pedindo 2.100. Quem vai pagar 2.100 de aluguel? Então. 2.100. Imagina se morar sozinha. Deus me livre. Então, eu estou falando para você que aqui no meu bairro, Jéssica, é assim, aluguel aqui, olha, eu estou a 6 quilômetros da entrada da cidade, sentido Guarujá, sítio São João. Não tem água de Sabesp tratada, é água de mina, energia elétrica nós temos, não temos IPTU e não temos benfeitorias. Quem faz as benfeitorias aqui são os moradores mesmo, pouquíssimo a prefeitura consegue entrar aqui. Porque até tem um embargo aí de uma juíza do meio ambiente. Aluguel aqui é 600 reais, no meio do mato. E sabe uma coisa? Não tem mais lugar para construir. Aqui, quando eu cheguei aqui, há 15 anos,
tinha mais ou menos 15 famílias. Hoje passou de 200 famílias. Só no pedacinho de 6 ruas. Então, né? É muito. E assim, e aí o que acontece, né? Nós temos também um impacto causado principalmente pelos grandes condomínios, né? Os grandes condomínios, eles vêm, e infelizmente o surgimento, né, desses aglomerados subnormais, eles surgiram junto, né, com a questão da construção desses grandes condomínios, principalmente até mesmo a Riviera de São Lourenço, que gera muito emprego, a construção civil, que gera muito emprego também, diretos e indiretos, não é? Não estou falando mal aqui da Riviera de São Lourenço, muito pelo contrário, eu sei do seu valor, principalmente com o pagamento dos seus tributos, bem como também com a questão econômica, né? E só que a gente sabe também que ela causou um impacto na questão de trazer essas pessoas, principalmente para a construção desses, né, desses prédios e tudo mais, e depois essa mão de obra ficou aonde? Né? E essa mão de obra tinha condições de comprar esses prédios que eles estavam, essas casas que eles estavam construindo? Claro que não, né? E aí. Mas, professora. Oi? É por isso que Bertioga é caro, assim, a moradia, porque eles levam em conta o Riviera, todo mundo é rico, todo mundo tem dinheiro. Com certeza, né? Tanto que você for ver, se você for analisar o que aparece, os números do IBGE, né? E você pega assim, acho que é um estudo muito interessante para que vocês possam, nós como administradores temos que fazer, porque é aquilo que nós falamos, temos que fazer um planejamento, o planejamento da cidade, né? E até devido também referente à questão, alguns serviços que estão surgindo, também devido à questão da Riviera de São Lourenço, né? Que puxa a Bertioga para cima. Vamos ver? Crescimento popular. E depois essas pessoas ficam sem emprego e muitas vezes optam por ir para a marginalidade. É isso mesmo, Renata, né? Tudo isso que nós estamos falando são os impactos. Lembra que eu falei para vocês que a administração, economia, contabilidade, eles são ciências aplicadas. Então, tudo aquilo que nós vamos fazer, nossa, legal, Riviera tem know-how, Riviera pode ser um local assim onde que gera muito dinheiro, tudo, só que assim traz impacto, né? Trouxe impactos positivos, como também trouxe impactos negativos, né? O que faz com essa mão de obra? É uma mão de obra qualificada? Foi por isso, né, que ela pensou também, a Riviera fez essa questão da Fundação 10 de Agosto. Qual que é a missão deles? Por que eles criaram a Fundação 10 de Agosto? Porque eles tinham o quê? Precisava aprimorar essa mão de obra para ser os futuros, né? Pessoas que limpavam as piscinas, né? Tinham que utilizar essa mão de obra. Os filhos dessas pessoas faziam o quê? Né? Ficavam lá na Riviera ociosos. Então, tem esses cursos. Né? Então, tudo pensando nisso, né? Para fazer com que diminuísse o impacto social que ela estava trazendo. Viu? Então, assim... Oi? Nós estamos falando de um bairro de Bertioga. Nós temos o Distrito Federal, que o seu entorno, as cidades satélites, justamente foi... Isso mesmo. Né? Isso mesmo. Justamente foram formadas pelos trabalhadores da construção de Brasília. Da construção de Brasília. Isso mesmo. Mas, então, ainda voltando a falar nessa questão, né? Eles pensam assim, eles têm o que a Luana nos trouxe, o exemplo dela. Se nós formos olhar o site do IBGE, diz qual que é a renda do munícipe de Bertioga, né? Diz lá. Aquilo não é real, né? Aquilo não é real. Por quê? Porque você vai pegar a média, aí você pega a média de uma pessoa, né? Que tem condições, o último loteamento que foi lá perto do campo de golfe,
que eles venderam por terrenos por 1.150.000, o terreno, né? Se você pegar a média dessa pessoa, dividir com, né, uma outra pessoa que recebe menos de um salário mínimo, aí você vê lá assim, uma média da população de Bertioga, R$3.000. Isso não é verdade, né? Quem é que recebe? Onde recebe mais de R$3.000? São alguns postos de trabalho que pagam isso, mas não é todo lugar, né? Não é uma realidade mesmo assim, né? Então, por isso que esses números, muitas vezes, nós temos que fazer uma leitura de como ela realmente é. Você vê números, eles são secos, né? Você vê, né? Ele é exato. Outro dia eu estava conversando com um professor de matemática, né? E aí ele pegou assim, é muito mais fácil lidar com os números. Eu falei assim, mas de um jeito meio irônico, né? Eu falei assim, é verdade. Você tem muita razão do que você está dizendo, porque você vê o número seco. Nós, como administradores, nós, como pesquisadores da área das ciências sociais e humanas, nós conseguimos ver as variáveis. E quais são essas variáveis? É essa questão que a Luana nos trouxe, né? Você vai tirar a média da renda do pessoal, do cidadão de Bertioga, do munícipe, e você vai pegar o que mora na Riviera de São Lourenço e o que mora nas regiões assim, né, que hoje em dia está com um dos lugares assim que a renda é mais baixa é lá nas chácaras Vista Linda, né, naquelas regiões. Então, você vai tirar o quanto ganha aquela pessoa, né? Não é uma realidade, não diz, né? Então, nós temos que ser capazes de estar tendo esse olhar, né? Nós, como administradores, tá bom, gente? Então, essa questão dava para nós estarmos conversando aqui muito, 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 porque uma coisa puxa a outra. O que nós estamos falando é uma das questões, a questão de moradia, que interfere na administração pública. Nós temos, olha, outro assunto interessante referente à moradia também, e referente à questão econômica do município de Bertioga. O que gera dinheiro no município de Bertioga é o pagamento, é a construção civil. É a construção civil, é que gera emprego e que gera receita. Por quê? A construção civil gera, né, ISS, licenciamento, alvará de funcionamento e assim por diante. Ela é uma cadeia de receitas, né? Aquela questão econômica, né? Aquela finalidade econômica. E só que nós temos uma problemática, né? Ou uma solução, não sei, nós temos 80% de área de preservação no município de Bertioga. Né? Vocês sabem disso, 80% de área de preservação. E aí? O que vai acontecer? Né? Como que nós vamos continuar a ter receita? Isso vai ter um impacto? De que forma? Né? Se nós já temos uma problemática referente a empregos, se nós ainda acabar essa nossa fonte, né, de arrecadação de empregos, como que vai ser? É por isso a necessidade de nós termos um plano diretor. É por isso a necessidade do plano diretor não ter um viés apenas ligado à questão da questão imobiliária, né? Nessa questão da construção civil. Nós precisamos ter um olhar holístico, o plano diretor serve para isso, né? As questões econômicas, a viabilidade, né? Voltando ainda essa questão de moradia, né? Aí nós vamos ter o quê? Como que é pensar um município se eu tenho, né? Eu comecei com o meu município com 5.000 pessoas, hoje eu já tenho 55.000. Como que eu vou estar abrigando, né, todas essas crianças nas escolas? Nós temos, né, condições para ter onde elas irão morar, né? Então, tudo isso é um problema que faz parte do Estado, né? Entretanto, o governo tem que ter as suas
fazer parte, né, do PPA. Como que eles vão fazer políticas públicas relacionadas à habitação, tá bom? Tudo bem, gente, até aqui? Sim, professora. Tudo bem? Sim. Vão falando, tá? Vão interferindo, por gentileza. Então, é isso. Então, nós temos aqui essa divisão, União, Estados e Municípios, que é a forma, né, da organização do Estado, desse ator social tão importante que interfere nas questões privadas também. Porque quando eu falo de construção civil, eu falo de empresas que vivem da construção civil e que fomentam o quê? O desenvolvimento, o crescimento. Então, voltando à pergunta que iniciou todo esse questionamento e todas essas conversas, estou querendo dizer que crescimento não significa desenvolvimento, tá bom? Não significa. Embora Bertioga, né, de 30 anos atrás, não é nunca a mesma, né, do que nós temos hoje. Bertioga melhorou muito, né, bastante. Nós hoje temos acesso no meio nas vias, né, bem como a Rio Santos, a Mogi Bertioga, né, essa questão de movimentação, de mobilidade urbana, que é, né, uma questão importante. Nós temos também mais escolas, creches, mais leitos de hospital, né? Então, nós estamos crescendo e também nos desenvolvendo. Eu acredito que com essa pandemia, né, voltando aos questionamentos que a Silvana falou, e é uma realidade que eu tenho visto, pessoas diferentes morando, e até porque conforme nós vamos vivendo a cidade, né, nós vivemos a cidade, nós vamos em cabeleireiros, nós vamos em clínicas de fisioterapia, nós fazemos pilates, academia, nós vamos encontrando um número de pessoas que antes, né, que são diferentes, que resolveram mudar para cá. E por que isso aconteceu? Ele aconteceu porque, assim, veio a pandemia, eu vinha para Bertioga simplesmente, né, nos fins de semana, pegar sol e tudo mais, e de repente com a pandemia eu comecei a viver aqui e eu não quero mais voltar para casa, né? Está sendo suficiente eu pegar e morar aqui, né? Aqueles condomínios, né, em Guaratuba e tudo mais, eu tenho conversado com pessoas que vieram, né? Eles trabalham e falam assim: eu estou trabalhando no home office. Eu deixei a firma agora, já estava, meus filhos já trabalhavam lá, eu simplesmente trabalho, né, umas 3 ou 4 horas e eu não consigo mais ir embora, né? Todo final de tarde eu estou indo pescar. Eu nunca, assim, eu tenho agora qualidade de vida, não é? E as pessoas estão vindo e morando para cá, são pessoas assim que já, outros, em compensação, falam assim, não, eu já estou até matriculando os meus filhos aqui. Eu não sabia que tinham já escolas particulares, eu não sabia que tem aula de inglês, eu não sabia que tinha pilates, eu não sabia que tinha isso, que tinha aquilo, tinha aquilo. A cidade está oferecendo, eu vou ficar por aqui. Né? Eu quero ter mais liberdade, eu quero ter mais conforto, eu quero mais ter qualidade de vida, eu não quero ficar presa em trânsito. Então, o quê? Devido ao quê também? Devido a uma outra metanoia, houve uma mudança de mentalidade da sociedade referente às questões da pandemia e vira uma outra realidade. Né? E vira uma outra realidade, fala assim, opa, para lá, eu vou ficar por aqui. Né? Eu tenho meu negócio, tô ganhando grana, coloco agora as vendas tudo pela internet e tô ficando, né? Isso trouxe, né? Realmente isso é um fato, as pessoas vieram também para morar aqui, né? Né, algumas pessoas vieram falar comigo, eu resolvi vir embora, eu tenho isso, aquilo, de cursos, eu gostaria de dar aula na FAB, né? Aí eu peguei, passei tudo para a coordenadora. Olha, recebi tal, se vocês quiserem, né? Eles estão querendo dar aula, porque vieram embora para Bertioga, tem um currículo excelente, né? E que pode estar contribuindo também.
Eu achei, eu falei assim, por mim, né? Não, eu só ofereço, não cabe a mim estar escolhendo ou não. A ponte foi feita. Mas assim, o que eu estou vendo também, né? Eu falei assim, opa, né? As pessoas estão procurando. Então, isso causa impacto, né? Isso causa impacto. Tá bom, gente? Mas quando nós estamos falando de administração pública, eu estou falando só a questão da habitação. Mas olha só o que tudo isso traz, a necessidade de políticas públicas que possam atender essa demanda, né? Que é essa demanda habitacional. Tudo bem? Tudo bem, né? Bom, aí eu falei sobre a organização do Estado. E aqui está. A organização do Estado. As demais pessoas jurídicas instituídas ou autorizadas a se constituir por lei são autarquias. O que são essas autarquias? São também empresas estatais, né? Que elas são regidas por normas próprias. Aqui no município de Bertioga, nós, como somos funcionários públicos, nós temos uma autarquia que é denominada de Instituto de Previdência. Por quê? Porque nós não recebemos pelo INSS, nós temos um sistema próprio de previdência, então nós temos uma autarquia denominada esse Instituto de Previdência, que ele é mantido tanto pela parte patronal como nós funcionários. É a mesma coisa que acontece com o INSS, embora com algumas normas específicas, mas o seu objetivo é o mesmo, é garantir a aposentadoria dos servidores públicos, tanto dos servidores públicos municipais, do legislativo e do executivo, tá bom? E é também a sua receita, a receita dessa autarquia é mantida pela parte funcional, é descontado do funcionário e repassado ao instituto, né, essa autarquia. O patronal também paga, vocês que são da contabilidade, vocês que fazem recolhimento de INSS, né, sabem sobre isso, o patronal também paga, né, repassa para esse instituto e a prefeitura repassa um valor de custeio. O que é esse valor de custeio? É o valor que serve para manter a instituição, tá bom? Nisso, esse instituto ele tem que ser capaz de possuir uma sustentabilidade para poder estar garantido o pagamento das pessoas que estão afastadas por licença médica, bem como as que estão aposentadas e os seus pensionistas, tá bom? Nós temos as fundações, mas aqui no município nós não temos uma fundação que seja estatal. Nós temos a Fundação 10 de Agosto, que é uma fundação do terceiro setor. Né? O que é isso? Ela é um ator social. Esse ator social não é estatal, mas ele assim faz parte do terceiro setor, que é um investimento feito por empresas privadas para a criação de órgão de uma empresa com finalidade pública, né? Que é nem a Fundação 10 de Agosto. A Fundação 10 de Agosto, ela foi um valor, né? Que a Sobloco, as Praias Paulistas e a Fazenda Caraú tiraram do seu patrimônio líquido e criaram, tá bom? Deram esse dinheiro para a criação dessa fundação, ok? Depois, se isso não der certo e isso acabar, esse dinheiro que foi investido passa para o órgão público, tá bom? Não é devolvido para essas empresas, tá bom, gente? Isso é importante salientar. E nós temos as entidades paraestatais. O que são essas entidades paraestatais? O sistema, principalmente é o sistema S, né? Que é o quê? SESC, SENAI, SENAC, SEBRAE,
todas essas organizações, elas fazem parte também do terceiro setor. Essas entidades paraestatais significa que as pessoas contribuem, né? As empresas contribuem para que seus funcionários possam utilizar dessas entidades, tá bom? Elas são entidades públicas, mas com umas características específicas. Elas precisam, para que você possa entrar em umas empresas do Sistema S, você também precisa passar por um processo seletivo, tá bom? Você pode passar por um processo, você tem que passar por um processo seletivo, e o sistema de compras deles também são regidos pela a lei de licitações, né, que é a lei 866, bem como a 10.520 de 2001, que é a lei do pregão. Então, essas entidades paraestatais também têm algumas obrigações que são obrigações do poder público, elas também têm que fazer. Tá bom, gente? Entenderam? Né? Então, é importante nós estarmos sempre falando e com esse pensamento que nós temos muitas organizações, as grandes empresas do município de Bertioga, elas são regidas principalmente, né, as que são pela essa questão paraestatal. Nós temos bastantes organizações de terceiro setor, nós temos bastante associações, né? Nós temos aqui o SESC, o SENAC, né? Nós temos algumas organizações que elas recebem dinheiro público para o seu funcionamento, tá bom? Então, nós temos que olhar com bastante atenção essas organizações. É importante, a estrutura administrativa do Estado, ela também é um conjunto de entidades estatais. Então, ela é União, Estados, municípios e além do Distrito Federal. Mas as demais pessoas jurídicas instituídas ou autorizadas se constituírem por lei, autarquias, fundações e entidades paraestatais constituem a administração pública, tá bom? Faz parte desse universo que nós estamos falando da questão administrativa do Estado, tá? Nós temos aqui a administração pública, em sentido instrumental amplo, se divide em centralizada e descentralizada. Atualmente denominadas administração pública direta centralizada, administração pública indireta descentralizada. Vou estar explicando isso melhor no próximo slide, para que vocês possam estar entendendo. A administração direta é a administração mediante a ação dos próprios órgãos públicos do Estado, às quais se confiam tarefas administrativas, suas funções de governo, tá bom? Então, o que seria isso? É por meio das nossas secretarias, a administração, né? Aí eu tenho a administração, eu tenho a Secretaria de Educação, Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Habitação, né? A Secretaria de Saúde, é a administração direta, faz parte do quê? Do meu poder executivo, e eu tenho essas secretarias que fazem relação direta com o executivo. E eu tenho a administração indireta, que é a transferência de atividades administrativas às pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado. O que é isso, né? O que significa isso? Eu não sei agora, né, porque já mudou tanto, qual que é a empresa que está tomando conta do hospital, né? Ou seja, que até antes, toda a parte de administração da Secretaria de Saúde, toda a parte do hospital era administrada pela Secretaria de Saúde. Hoje nós temos uma empresa terceirizada por meio de um convênio, né? E que ela está fazendo, e que ela é responsável pela administração do hospital, tá bom? Então, isso é o quê? Uma administração indireta. Isso acontece por meio de quê? Por meio que eu posso fazer por meio de convênios ou um contrato de gestão. O que é isso, esse contrato de gestão? Esse contrato de gestão, principalmente, é realizado
para as organizações de terceiro setor, que tem o quê? Uma administração indireta com a prefeitura, que recebem verbas, que tem que fazer parte do balanço, do balancete da prefeitura e depois do seu balanço geral. Como assim, né? Vocês devem estar perguntando. Como funciona isso? Ora, principalmente quando que nós não temos o Estado não tem competência para realizar determinadas tarefas melhor do que principalmente uma organização sem fins lucrativos, porque tem o seu objetivo específico. Exemplo, uma PAI, né? A PAI é uma organização sem fins lucrativos que tem um objetivo específico, que é cuidar das crianças, né? Com certas deficiências, não é isso? Esse é o objetivo da PAI. O que a prefeitura faz? Ela repassa um dinheiro para a manutenção, faz por meio de quê? De um contrato de gestão, ela repassa esse dinheiro para que a PAI realize esse tipo de serviço, tá bom? Então, essa transferência de atividade administrativa de pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado, tá bom? Pode acontecer também, isso eu já vi, principalmente na Secretaria de Meio Ambiente, que agora nem tanto, mas nós, principalmente no final da década de 80, no início da década de 90, logo após também a promulgação da Constituição de 1988, o que aconteceu, né? As ONGs, principalmente referente ao meio ambiente, elas eram muito fortes, elas eram ONGs que tinham investimento principalmente internacional, que vinham para poder o quê? Para que nós pudéssemos criar legislações que pudessem estar preservando essa questão e criando leis que pudessem estar preservando os nossos biomas, né? E uma delas era a SOS Mata Atlântica. Né? A SOS Mata Atlântica é uma organização do terceiro setor, uma ONG, forte e que tinha o quê? Tecnologia, principalmente para poder estar mapeando, por falta de satélites e tudo mais, as áreas de desmatamento, principalmente, né, em toda a Mata Atlântica do nosso país. E aí, o que fez, né? O estado de São Paulo e depois os municípios fizeram convênios com essa ONG para que pudesse estar o quê? Dando informações, passando essas informações para o satélite e tudo mais, para a administração pública. Ou seja, são trocas, né, gente? São trocas de conhecimento para, né, o benefício da coletividade, tá bom? Tudo bem? Ai, eu mudei aqui, acho que eu troquei. Isso. Então, vamos lá. Pertence à administração direta os poderes legislativo, judiciário, executivo e seus respectivos órgãos, as suas secretarias, diretorias, seção, setores e tudo mais, tá bom? A sua administração indireta. Pertence à administração indireta autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista. O que seriam essas empresas públicas, né? Nós tínhamos principalmente, e isso é motivo de grande debate, essa questão da economia liberal, né? O que aconteceu? Ainda no governo militar, até porque o Brasil ele não tinha um parque industrial forte, então, ainda no governo de Getúlio Vargas, eles fizeram com que havia necessidade de instituir a industrialização no Brasil. O período de industrialização no Brasil foi muito tarde, foi muito, né, tardia. Apenas em 1929, com a queda da Bolsa de Nova York, que o Brasil ficou praticamente quebrado. Ficou quebrado por quê? Porque a nossa economia era baseada no café, né?
e, assim, quebrou os grandes barões de café e tudo mais. Houve, assim, aquela necessidade de dizer assim, gente, nós precisamos fazer um parque industrial, né? E Getúlio Vargas trouxe essa mentalidade, né? E foi além das legislações importantíssimas para a formação do Brasil econômico, né? Industrializado. Então, ele fez o quê? Principalmente investiu na indústria de base do nosso país, que foi o quê, né? O que foi essa indústria de base? Ela é importante para o surgimento das outras indústrias, não é? Então, ele fez, né? Instituiu na época, e depois começou a fomentando o Estado para fazer também, né? A criação da Vale do Rio Doce, da Petrobras, né? Que são indústrias pesadas, né? Que ajudam a outras indústrias. Qual mais? A siderúrgica, a Companhia Siderúrgica no Rio de Janeiro, né? A criação de bancos, e daí também a questão de legislações, como a CLT, a Consolidação da Lei do Trabalho, né? Foi importantíssimo, porque até então o que acontecia nas legislações, né? Nós tínhamos algumas leis específicas para determinados segmentos. Então, nós tínhamos as leis para as pessoas que trabalhavam no porto, nós tínhamos uma lei para que as pessoas que trabalhavam nos hospitais, né? E era para algumas categorias. Então, uns tinham direito a uma coisa, outros tinham direito a outra, outros não tinham direito a isso, e principalmente, né, gente, nós tínhamos algo que era muito, não sei se vocês já observaram, e que aconteceu principalmente dessa época, um exemplo muito claro que nós temos aqui na Baixada Santista, não sei se vocês já ouviram falar, que é o Hospital dos Estivadores. Esse Hospital dos Estivadores só atendiam as pessoas que eram estivadores, e as suas respectivas famílias. Outra pessoa que chegasse lá para poder ser atendida, isso não podia ser atendido porque não eram estivadores. Então, também acontecia isso. Só alguns hospitais atendiam algumas categorias. Não existia o Sistema Único de Saúde, né? Por isso que eu falo essa necessidade de nós defendermos o SUS, porque hoje qualquer pessoa que vai em qualquer hospital, e se acontecer qualquer tipo de coisa com uma pessoa, seja ela de qualquer posição social, rico ou pobre, você vai poder ser atendido no SUS, né? Você vai ser atendido aqui no Hospital de Bertioga, né? E tudo mais, ok? Então, mas isso, até o governo de Getúlio Vargas, não existia, né? Então, surgiu o quê? Essa política pública, né? O surgimento do SUS, para poder estar atendendo a todas as pessoas existentes na sociedade brasileira, né? Bom, que não acontece isso em outros países, viu, gente? Isso é uma conquista nossa, uma conquista nossa. Outro dia eu estava escutando uma reportagem não sei se vocês escutam também, na Rádio Bandeirantes, um depoimento de um jornalista que ele foi cobrir reportagens em Nova York, e o que aconteceu lá? Não deu tempo ainda de pegar, da empresa fazer o cartão para ele, quando ele chegou lá, ele passou mal, ele teve um problema cardíaco, né? E como ele não tinha um cartão, ele tinha que pagar, e ainda ficou naquela história toda. O que o hospital fez? Né? O que vocês acreditam que eles fizeram? Você não tem dinheiro, você sai. Colocaram ele na calçada, em frente ao hospital, numa cadeira de rodas. Assim, você não tem dinheiro, você não vai ser atendido. É assim que funciona, tá? Depois do Obamacare e tudo mais, algumas coisas foram mudando. Entretanto, com o novo presidente, Donald Trump, né, foi cortado também. Então, assim, por isso que nós temos que defender o SUS. O SUS é algo
né? É uma política pública. Aí nós temos $2.000 para engessar a perna nos Estados Unidos. Um amigo passou por isso, né? Não sou, eu já vi outros assuntos também, outras questões, situações de pessoas conhecidas que passaram por essa situação. E não é. Oi? Compensação aqui no Tioga, eu tive uma fratura no braço, coloquei uma placa, 6 parafusos e não gastei nem R$1, nem com exame, nem com nada. Né? Sim, existem bastante coisas que nós temos. Eu conheço pessoas que fazem tratamento caríssimos, tá bom? Que fazem tratamentos caríssimos de câncer, né? Pessoas que recebem medicamentos caríssimos, né? Também pelo SUS, fora as vacinas que nós recebemos, né? Desde quando nós nascemos, tudo pelo SUS. Então, tome muito cuidado, gente, antes de vocês pegarem, né? Eu tenho escutado muitas pessoas falando do SUS. Nós temos realmente que nós estarmos pedindo mais uma administração com mais eficiência, com mais eficácia, mas vamos tomar muito cuidado, porque nós não podemos perder um direito que nós conquistamos, que é universal, né, gente? Quando eu falo universal, todos têm direitos, é garantido pela Constituição Federal. E conforme nós vamos falando mal, mais corre o risco de nós privatizarmos, e aí as pessoas acham que tudo que é privatização não é bom. Não é bem assim, tá bom, gente? Não é bem assim. Tá bom? Aí nós temos o quê? Essas empresas públicas e a sociedade de economia mistas. O que são essas sociedades de economia mistas? Hoje, a Petrobras ela é uma empresa de uma sociedade de economia mista. A Sabesp é uma empresa de economia mista. O que significa isso? São empresas que possuem ações, ela tem o quê? Participação estatal, né? E nós temos também além dessa participação estatal, nós temos também a iniciativa privada, que pode estar o quê? Comprando ações, por isso que nós temos ações no mercado, né? Você vai lá e você compra ações da Petrobras, você vai lá e compra ações a Caixa Econômica Federal não, a Caixa Econômica é só estatal, mas o Banco do Brasil ele né? Então nós temos a possibilidade da Sabesp a mesma coisa, nós podemos estar comprando ações, então elas são sociedades de economia mista, ok? Então, o que aconteceu? Ainda falando ainda na questão do Getúlio Vargas, ele criou todas essas empresas. Já na questão, quando após, né, principalmente no governo de FHC, começam o quê? A estar privatizando essas grandes empresas, não é? Talvez porque tenha sido um momento, né? Talvez porque o mundo também, né, se transformou, né? No primeiro momento, devido, né, à queda da Bolsa de Nova York, depois o pós-guerra e tudo mais, o Brasil, nesse processo de industrialização e a necessidade desses investimentos, né, houve o quê? A criação dessas empresas públicas, porque nós não tínhamos um parque industrial e nós não tínhamos empresários em condições de estar investindo, né, em estar investindo. Então, o governo fomentou a economia. O que fomentou? Criou empresas para que pudesse estar o quê? Criando, né, esse desenvolvimento para o país. Já, né, depois de, né, o mundo se transforma, as questões políticas e tudo mais, a globalização, houve o quê? Na década de 90, a privatização dessas empresas. Por quê? Porque é um pensamento liberal, né? Esse pensamento liberal diz o quê? Que o Estado
Ele só tem que estar, a obrigação dele é suprir as necessidades dos seus cidadãos, não fomentar a economia. Para isso, cabe às empresas liberais. Tá? Então, começou o quê? Principalmente a estar privatizando os bancos, principalmente estatais. Foi isso que aconteceu aqui no estado de São Paulo, com a Caixa Econômica Estadual, que nós tínhamos nossa Caixa, nosso banco, né, a Caixa Econômica Estadual. Nós tínhamos o Banespa, o Banco do Estado de São Paulo, né? E depois nós tínhamos, principalmente, todos os estados da federação, tínhamos um banco estatal, né? A maioria foi privatizado, não fazia mais parte. A privatização, se nós formos ver, na atualidade, as maiores empresas do Brasil, elas são bancos, né? Eu não acredito que banco trazia prejuízo, né, para o Estado, né? Essa finalidade de você estar privatizando algumas empresas, então é algo que nós temos, algo sempre nós sempre temos que estar discutindo e refletindo, né? O que está por trás dessas grandes privatizações? Eu acho realmente que alguns setores privatizados foram excelentes. Exemplo disso, que acho que eu já falei para vocês, é a questão da questão da telefonia. As pessoas, para ter telefone fixo, nós tínhamos que entrar no programa que nós tínhamos que comprar ações da Telebrás para poder ter telefone fixo. E isso era muito difícil, né? Nós temos telefone. A linha telefônica você colocava como no imposto de renda. Não sei se vocês, alguns que trabalham na contabilidade, que fazem imposto de renda, nunca mais viram isso, mas isso era uma coisa muito comum, né? Você falava assim, linha telefônica, tantos, né? Porque, na verdade, representava as ações que valiam aquele telefone. Hoje não, né? Hoje você pode pedir, hoje você nem telefone fixo você pede mais. Hoje você compra celular, você não sei quantas linhas e tudo mais. Houve o quê? Uma democratização referente a isso. Né? Todo mundo tem celular, todo mundo. A questão da telefonia, embora seja um dos mercados extremamente competitivos, né? Mas deu mais acesso, popularizou. Todo mundo tem acesso e pode comprar um telefone, né? Uma linha telefônica e tudo mais. Então, principalmente nesse setor, eu acho que foi muito válido a questão da privatização. Eu só não concordo em algumas empresas serem privatizadas, serem financiadas pelo BNDES. Isso eu não concordo, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, né, e Social do Brasil. Não concordo, ou seja, eu estou financiando uma empresa, o Estado está financiando uma empresa privada a comprar uma empresa estatal. Entendeu? Nisso eu não consigo entender. Não, mas professor, tem que ser assim, me convença, me argumente que assim realmente eu compreendo. Fora isso, né, alguns serviços realmente eu acredito que devem ser privatizados, tá bom? Outros eu acho que não, né? Nossa, 22h19 já, eu não consigo sair desses slides. Bom, nós temos alguns conceitos aqui de órgãos públicos. São centros de competências instituídos para o desempenho de funções estatais, órgãos públicos, né? Através de seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica que pertence. Os órgãos não têm personalidade jurídica, nem vontade própria, que são atributos do corpo ou não das partes. Nem é isso que eu estou querendo falar, são as secretarias. Eles fazem parte do órgão público, do Poder Executivo, e têm a sua competência, as suas obrigações, mas eles não são personalidade jurídica, ou seja, eles fazem parte do Executivo, da Secretaria da Saúde e tudo mais, tá bom? É isso. As autarquias é um alongamento do Estado, né? Então, foi aqui, como eu te falei, o BERTPREV, o nosso Instituto de Previdência, ele é alongamento do Estado,
né? A autarquia apresenta-se sempre com personalidade própria, ela tem CNPJ própria, é uma organização peculiar destinada à natureza técnica das funções que deve executar. Ela é técnica, a função que o BERTPREV tem é a questão de estar possibilitando a aposentadoria dos seus servidores, bem como auxiliar os servidores que estão doentes, né, prestar auxílio às pessoas doentes, servidores públicos, bem como suas pensionistas e seus dependentes, tá bom? Essa é a natureza dela, a natureza técnica das funções que deve executar, que o BERTPREV tem que executar. É revestida de personalidade jurídica de direito público e nunca de direito privado, né? Ela tem um direito público, porque ela está servindo, mas é específico, tá bom? Ou seja, para os servidores públicos, tá? É revestido de personalidade jurídica de direito público e nunca de direito privado. Por quê? Porque a legislação é específica para aquilo. Ele é um instituto de previdência próprio, ele tem as suas normas próprias, tá bom? A sua legislação própria, ok? Que é semelhante ao Instituto de INSS, em algumas partes, sim, tá? Que é o mesmo objetivo, prestar assistência aos pensionistas, às pessoas e tudo mais. Mas ele é um direito público porque tem as suas normas previstas em leis, tá? Em lei específica, tá? Em direito administrativo, a autarquia é definida como entidade administrativa econômica, com personalidade jurídica, criada e tutelada pelo Estado. Ora, a criação do BERTPREV foi feita por meio de uma lei específica, uma lei da municipalidade, tá bom? Que na Constituição Federal prevê essa possibilidade, ou seja, então a Constituição Federal prevê a possibilidade dos municípios da criação de autarquias para poder servir para pagar seus funcionários efetivos, né? Para pagar seus funcionários efetivos. O município criou essa lei e criou a lei criando o instituto, tá bom? Então, por isso que nós estamos falando, com personalidade jurídica criada e tutelada pelo Estado, né? Ou seja, uma lei específica, que lhe permite ou proporciona recursos patrimoniais próprios, né? Embora depois surja uma nova lei, que surge com as leis previdenciárias, esses recursos patrimoniais, é aquilo que eu falei, é a contribuição patronal, é a contribuição funcional, né? Aquilo que é retido do funcionário você deposita na conta do BERTPREV, bem como a parte patronal deposita na conta do BERTPREV. Isso são recursos, são patrimônios próprios da autarquia, bem como existe um repasse de custeio para o funcionamento da estrutura da autarquia, tá bom? E vida autônoma, o BERTPREV, ele é autônomo, ele não tem que estar, embora o seu presidente seja escolhido, principalmente pelo executivo, escolhido pelo executivo, né? Ele tem o quê? Conselhos tanto fiscal como administrativo, que tem que estar o quê? Que decidem, né, principalmente o administrativo, porque o fiscal apenas fiscaliza, que decidem as questões referentes principalmente à aplicação desses recursos, tá bom? O que não tem em nenhum momento, e não pode estar pedindo para a prefeitura, ela não interfere nesse sentido. Como auxiliar indireto do serviço público, de forma alguma, por isso que ele é autônomo, tá? E por isso que existem esses conselhos, que fazem parte da norma, da criação da lei, para que possa estar fazendo os investimentos, tá?
fundação, entidade jurídica sem finalidade lucrativa destinada à prestação de serviços à coletividade. É criado por meio de constituição de um patrimônio, por doação ou testamento. Aqui no caso, né, como eu falei para vocês, no caso, a Fundação 10 de Agosto, a Sobloco, Fazenda Caraú e Praias Paulistas pegaram do seu dinheiro, do patrimônio das empresas, da empresa privada, retiraram um montante e doaram para a formação, a criação da fundação, tá bom? Então, ela tem uma finalidade específica, ela tem uma finalidade de educação, né, de formação, e um dia, se essa fundação não ser mais sustentável, se essa fundação não continuar, ela passa para a coletividade, ela passa para o Estado, tá bom? Em nenhum momento, tá vendo aqui que ela fala assim, é criada por meio de constituição de um patrimônio, ou seja, as empresas investiram, deram dinheiro para a criação dessa fundação, por doação ou testamento, doaram. Não significa que eu falo assim, em um momento a Sobloco ficou ruim das pernas, ou então a Fazenda Caraú quebrou e tudo mais, assim, aí eu dei dinheiro lá na fundação, vou pegar esse dinheiro. Não, isso não existe, tá bom? É doado. Você deu por testamento, ou então realmente você colocou ali, você não vai ver mais esse dinheiro, tá? As empresas públicas, o conceito, organização que se destina a garantir a produção de bens e serviços fundamentais à coletividade. Transporte, energia elétrica, combustível, né? Autorizada por lei específica a se constituírem com capital exclusivamente público ou com personalidade jurídica de direito privado, né? A organização que se destina a garantir a produção de bens e serviços fundamentais à coletividade. Então, essas empresas públicas, elas são criadas para que eu possa estar garantindo o funcionamento de algo que realmente vai ser bom para a coletividade. Um exemplo de um serviço que era realizado de forma exemplar, né? E que fizeram com que, eu acredito nisso, sucatearam, né, essa empresa pública para que ela seja realmente privatizada. Eu acho que existem interesses referentes a isso. Um exemplo disso são os Correios, né? Você tinha, né, principalmente na década de 70, um país territorial como o nosso, né, que é um país continente, né, que podemos dizer, imenso como esse, você podia entregar, né, a sua correspondência, chegava, né, ao seu destino, e com todas as tecnologias existentes, com tudo mais, deveriam, né, ter investido na questão, nos Correios, nessa empresa pública, mas não existe interesse, né? Não existe interesse. Por isso que hoje nós temos tantas reclamações referente a essa empresa pública, que é uma pena, né? Que é uma pena referente à prestação de serviços dessa empresa, né? Mas é uma empresa pública, né? Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Estão aí? Hein, gente? Sim, professora. Vou falar a verdade, eu estou tão cansada já que eu já estou saindo. Elaine. Pode sair, não tem problema. Também falta um minuto. Falta um minuto para acabar a aula. Deixa eu ver. Faltam só mais 2, tá bom? Vamos terminar, porque senão eu não quero falar isso na empresa. Falta só 2. E temos a sociedade de economia mista, são pessoas jurídicas de direito privado, com participação do poder público e de particulares no seu capital e na sua administração. São criadas para a realização de atividades econômicas ou serviços de interesse coletivo otorgado ou delegado pelo Estado. Foi aquilo que eu conversei com vocês. É o caso do quê? Petrobras, né? O Banco do Brasil, que existe o quê? Pessoas que compram ações, né, dessas organizações. Então, elas não têm capital apenas estatal,
tem capital também privado. De que forma? Quando eu abro essas empresas para aquisição de ações, né? Então, eu passo a ser proprietária também. Quer falar alguma coisa, Luana? Não, né? Desculpa, professora, deixa eu ligado. Então, tá bom. Então, aqui nós temos um slide trazendo essa questão de administração direta, legislativo, executivo, judiciário, e tem os exemplos que eu falei. A administração direta, o que é? São as secretarias, Secretaria de Educação, de Saúde, Segurança Pública, Secretaria de Ciência e Tecnologia, Secretaria de Administração, Secretaria de Planejamento e Obras e tudo mais. Então, nós temos o quê? A administração indiretas, que são as autarquias. Um exemplo é o Bertiprev, que eu falei aqui, o Instituto de Previdência. Nós temos aqui a sociedade, empresas de economia mista, como é o caso que Petrobras, né, tudo mais, as empresas públicas e as fundações, que também são aquelas que investem dinheiro privado e tudo mais. Então, são administrações indiretas, tá bom? Empresas de economia mista, sociedade mista, fundações e administração direta e tudo mais. Tá ok? Conseguimos finalmente terminar esse slide, né? Quando nós falamos de administração pública, tem muita coisa interligada, né? São questões, são políticas públicas também que se intercalam com elas, são investimentos públicos, privados também, são parcerias públicas privadas que podem acontecer, são compras e vendas que podem acontecer. Então, gente, é um caminho, é algo muito extenso. Nós vamos ter muitas coisas que podemos estar conversando nessa disciplina. É uma disciplina cansativa, porque muitas vezes não faz parte do dia a dia de vocês, mas é uma disciplina extremamente necessária, porque o Estado faz parte na vida de vocês, diretamente, indiretamente, não posso dizer, mas diretamente. A partir do momento que você usa o seu cartão de débito, você já está contribuindo para o Estado. A partir do momento que você paga os seus impostos, você está contribuindo para o Estado. Então, é algo importante nós estarmos sabendo como que acontece esse ciclo, tá bom, gente? Tudo bem? Estão aí? Deixa eu falar. Estão aí ainda? Sim. Sim, professora, meu microfone está travando, eu não consigo dar play, senhora. Então, vamos lá. Deixa eu só conversar, só colocar aqui. Então, a Sueli Alves estava, a Gabriela Gomes, Luana, a Rayane, né? A Jéssica, a Silvana, a Marta. Então, deixa eu ver quem mais. O Igor. O Igor, né? O Igor, a Lidiane. Né? Então, se alguém... O Guilherme também estava. A Renata também. A Renata também. Renata. O Guilherme também. Guilherme. Eu vou falar aqui, aí vocês falam assim, professora, esqueceu meu nome e tudo mais, tá bom? Aí eu tenho a Sueli Alves, a Gabriela Gomes, a Luana, a Rayane, Jéssica, Silvana, Marta, Igor, Lidiane, Renata e Guilherme. Faltou alguém? Acho que não. Não, tudo né? bem. Parece que não. Gente, brigadão por vocês estarem aqui, viu? Espero que tenha sido de forma esclarecedora e nós vamos, não adianta, vamos estar lá, vamos estar trabalhando, vamos estar passando esses conceitos e a gente vai se falando, tá bom? Nós vamos nos falando. Tá bom, professora, muito obrigada, viu? Obrigada a vocês, meus queridos.
Até terça-feira que vem, viu? E vamos nos falando pelo WhatsApp aqui, ok? Até terça. Até terça. Beijo para vocês. Boa noite, professora. Tchau, professora. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, querida.